Boa tarde, hoje é dia 17 de junho e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Salmo, versículo 12, capítulo 1. Não, capítulo 12, Salmo 12, versículo 1. E em Números, capítulo 21, versículo 17. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos, para nós lermos o nosso devocional da manhã, do dia, da manhã. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos tios é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desse salmo. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desse salmo. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etã, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi e, portanto, têm a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que contam nos títulos como os autores, a data de composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possam tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais criativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graça, do 30 ao 32. Salmos de lamentos, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústias. Salmos reais 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, que celebram a realeza do Senhor.
Salmos penitenciais 32, 38 e 51. Aqueles que expressam contrição e arrependimento. Salmos de sabedoria, o didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que encontro um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que não desci uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi, muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Socorro, Senhor! Salmo 12, versículo 1. A oração em si é notável, pois é curta, mas a oportunidade lacônica é sugestiva. Davi lamentou o pequeno número de homens fiéis e então elevou seu coração em súplica. Quando a criatura falha, ele corre para o Criador. Evidentemente, ele sentiu sua própria fraqueza ou não teria gritado por socorro. Mas ao mesmo tempo ele pretendia honestamente se esforçar por causa da verdade, pois a palavra socorro é inaplicável na situação em que nós mesmos podemos fazer algo. Há muito de fraqueza, de clareza de percepção e de nitidez de expressão nessa petição. De duas palavras, muito mais do que há em longas declarações desconexas de certos professos. O salmista corre para Deus com uma oração bem ponderada. Ele sabe que está buscando e onde buscar. Senhor, ensina-me a orar da mesma forma abençoada. As ocasiões para o uso dessa oração são frequentes. Em aflições inevitáveis, quão adequada é para o cristão em provação, que descobrem que todos os seus ajudadores falharam. Alunos em dificuldades doutrinárias podem sempre obter ajuda elevando esse clamor: socorro, Senhor. Ao Espírito Santo, o grande mestre, guerreiros espirituais em conflito internos podem enviá-los ao trono pedindo reforços, e esse será um exemplo para seu pedido. Aqueles que trabalham a serviço do céu podem assim obter graça em momentos de necessidade. Pecadores esforçados se encontram em dúvidas e alarmados podem oferecer a mesma significativa súplica em todos esses casos, momentos e lugares. Ela servirá para aliviar as almas necessitadas. Socorro, Senhor! Nos será adequado na vida e na morte, no sofrimento ou na labuta, na alegria ou na tristeza. Nele encontramos nossa ajuda. Não deixemos de clamar. A resposta à oração é certa, se ele for oferecida por intermédio de Jesus. O caráter do Senhor nos assegura de que ele não deixará seu povo. Seu relacionamento como pai e marido nos garante sua ajuda. Sua doação de Jesus é um penhor de todos os demais bens, e sua garantia promessa declara: não temas que eu te ajudo. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do quarto livro de Moisés, chamado Números. Circunstância da escrita. Por tradição, estudiosos cristãos consideram Moisés como autor do Pentateuco, qual inclui o livro de Números, assim como de outros livros desse grupo. Números é anônimo, mas Moisés é o personagem central ao longo do livro. Moisés mantinha um diário. E a frase o Senhor falou a Moisés é usada 31 vezes. É possível que algumas porções tenham sido adicionadas posteriormente por escribas, como por exemplo a referência à mansidão de Moisés e a referência ao livro das guerras do Senhor. No entanto, Moisés continua sendo o principal escritor. Números continua a narrativa histórica iniciada em Êxodo e inicia-se um mês depois do fim do Êxodo, que ocorreu cerca de um ano após a partida dos israelitas do Egito. Números cobre o resto dos 39 anos da permanência dos israelitas no deserto do Sinai a Cádiz, e por fim a chegada às planícies no lado leste do Rio Jordão. Contribuição para a Bíblia.
Números nos mostra como Deus responde à incredulidade dos israelitas. Existem consequências para a nossa desobediência, mas a graça de Deus permanece e o seu desejo e o seu plano redentor não nos fará impedido. O livro de Números ressalta a importância da obediência na vida de um cristão e Paulo nos lembra do valor de aprender com o modo como Deus opera no passado. Estrutura Números reflete a mensagem desafiadora da fidelidade. O livro consiste em 7 ciclos de conteúdo com repetições dos seguintes tópicos. Primeiro, uma exposição do cenário histórico. Segundo, referência às 12 tribos de Israel e seus respectivos livros. Terceiro, assuntos relacionados aos sacerdotes e levitas. 4. Leis para definir a narrativa da comunidade dos fiéis. Este livro da lei é principalmente narrativo com parte de legislação entrelaçadas em um vibrante tecido literário. Spurgeon em Números. O Senhor nosso Deus é um Deus ciumento. Ou ele será servido com sua reverência, ou não será servido. Então ele diz a Moisés e Arão: tomem cuidado para que não conduzam esses homens a cometer algum erro. Entrem primeiro e digam a cada homem o que deve carregar. Providenciam que tudo que esteja correto, pois caso não estejam, eles poderão morrer em seu trabalho. Não sejam coniventes com os atos deles, para que não tragam sobre eles um terrível julgamento. Eu sempre desejo que o povo de Deus tenha cuidado suficiente para não levar qualquer dos vossos servos de Deus a pecar enquanto estão envolvidos no ministério. Quem serve a Deus por dinheiro é capaz de servir ao diabo por um salário melhor. E essa é a introdução do livro de Números para a gente ler o nosso devocional da noite. Então cantou Israel esse cântico: brota ao poço, entoai-lhes cânticos. Número capítulo 21, versículo 17. Famoso era o poço de Beer no deserto, porque era o objetivo de uma promessa. Este é o poço no qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. O povo precisava de água, e ela foi prometida pelo seu gracioso Deus. Nós precisamos de um suprimento fresco das graças celestiais, e na aliança o Senhor prometeu que lhe daria tudo o que pedíssemos. O poço próximo se tornou o motivo de um cântico. Antes que a água jorrasse, a fé animada levou o povo a cantar. E quando viram a fonte cristalina borbulhando, a música ficou na promessa de Deus e devemos nos regozijar na perspectiva avivamento divino em nossas almas. E quando o experimentarmos, nossa santa alegria deve transbordar. Estamos com sede? Não vamos lamentar, mas cantar. A sede espiritual é amarga de suportar, mas não precisamos suportá-la. A promessa indica um poço, e tenhamos bom ânimo e procuramos por ele. Mas ainda o poço era o centro de orações. Brota ao poço. O que Deus se comprometeu a dar, devemos requentar posteriormente, ou manifestamos que não temos anseios nem fé. Essa noite vamos pedir que a passagem que lemos e que nosso exercício devocional não seja uma formalidade vazia, mas um canal de graça para a nossa alma. Ó, que Deus, o Santo Espírito, trabalhe em nós com todo o seu grande poder, enchendo-nos de toda a plenitude de Deus. Finalmente, o poço era o objetivo do esforço. Os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. O Senhor nos quer ativos na obtenção da graça. Nossos bastões estão mal adaptados a cavar na areia, mas precisamos usá-los com o máximo de nossa capacidade. A oração não pode ser negligenciada. Nossa capacidade. A oração não pode ser negligenciada. Nossa congregação não deve ser abandonada. As ordenanças não devem ser menosprezadas. O Senhor nos dará sua paz mais abundante, mas não em forma de ociosidade. Vamos então nos apresentar para buscá-la naquele que estão todas as nossas fontes frescas.
E esse é o nosso devocional da manhã, da noite e do dia 18, 17 de junho. Amanhã, dia 18, nós voltamos com mais um devocional do dia, provavelmente à noite, porque eu tenho médico amanhã cedo. Ou eu faço à tarde, como eu fiz hoje, ou eu faço de noite entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto um bom resto de quarta-feira, um bom início, uma boa semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.